Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional protagonizou um vacilo digno de time juvenil na noite desta quinta-feira, jogando em casa contra o Bragantino, que é concorrente direto a esta vaga fase de grupos da próxima Libertadores da América. Observem, o Internacional vencia a partida por 1-0 até os 49 minutos e 40 segundos da segunda etapa. Permitiu o empate e com este resultado se contenta com o sexto lugar na tabela da competição. Agora, o Inter, no domingo, mais uma vez jogando no Beira-Rio, entra em campo com a obrigação de vencer um outro inimigo direto, que é a equipe do Corinthians. Análise do jogo e as consequências deste tropeço agora aqui no meu canal. Este vacilo do Internacional pode custar caro. A gente já sabe que o Internacional está livre da ameaça do rebaixamento e a gente também já sabe que o Internacional não tem condições de disputar o título do Campeonato Brasileiro, pois o Internacional está disputando apenas uma vaga à fase de grupos da próxima Libertadores da América e neste momento precisaria entrar no G5, pois o Inter estava alcançando justamente isso. Vencia o Bragantino, que é outra equipe que briga também apenas para ficar no G5, se classificando para a fase de grupos da próxima Libertadores da América, até quase os 50 minutos da etapa complementar, até os 49 e 40, quando cochilou, vacilou e permitiu o empate, entregando 2 pontos de forma absolutamente juvenil. Antes de seguir adiante, eu quero convidar todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal. O sininho ali embaixo é para ativar as notificações para os próximos vídeos. Todos vocês são muito bem-vindos nos comentários, valendo o like. Isso ajuda, desperta a atenção da turma do Google, da turma do YouTube. Então dá o teu like aí, dá esta força, dá esta moral. Mas a inscrição, esta sim, é premissa incondicional. Aqui neste cantinho, eu estou deixando o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Me acompanhem lá também, que tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal. O meu Insta, eu repito, é Meneghetti Jornalista. O Inter teve 3 desfalques. O goleiro e o Lomba não fez sentir falta do Daniel. O zagueiro central, o Bruno Mendes, entrou o Kaique, menino, 1,95 m, de boa atuação. E o Maurício no lugar do Edenilson. Este pode ter feito falta. E foi justamente também por um comportamento abrupto, juvenil, que ele foi expulso naquele lance contra o Palmeiras ao reclamar da marcação do pênalti. O Bragantino teve 4, 5 desfalques do meio para frente com um time completamente desmantelado. Mas isso não significou uma supremacia da equipe de Diego Aguirre em campo. O jogo foi muito equilibrado. O jogo foi muito equilibrado mesmo. O Internacional no primeiro tempo teve 2 boas chances. Aos 15 minutos, num contra-ataque puxado por Tyson, que é especialista nisso, um chute do Maurício e o goleiro Cleiton salvou. 3 minutos depois, novamente o Maurício, num chute dentro da área e mais uma vez Cleiton salvou. E o Internacional se encaminhava para um jogo em que ele tinha um certo controle, mas que ele era ameaçado pelo Bragantino. Assim foi o primeiro tempo. O Bragantino tinha jogado em profundidade, uma tentativa de bola às costas do Cuesta, entre o Cuesta e o Moisés, que não chegou a surtir maiores problemas. E o Bragantino também tinha infiltração. Os seus meias se posicionaram atrás dos volantes do Internacional, do Lindoso e do Johnny, lembrando que o Dourado foi desfalque de última hora, se ressentiu de uma lesão. E aí o Bragantino conseguiu alguns espaços que deu trabalho aos zagueiros do Internacional e também ao goleiro Marcelo Lomba. No entanto, o Internacional conseguiu, já no final do primeiro tempo, a 38 minutos, num bom cruzamento do Saravia, numa jogada muito inteligente, de posicionamento e de perspicácia do Yuri Alberto. Ele se antecipou ao seu marcador e com um tapa, numa jogada em que ele aparou a bola para o Maurício, o seu gol. O Maurício chutou com precisão, fez 1-0, sem chance para o goleiro do Bragantino. Um placar que não dá para se dizer que era injusto, mas que dava ao Internacional uma certa tranquilidade para o segundo tempo. Por quê? Porque isso obrigaria o Bragantino a sair para o jogo.
O Inter volta de forma surpreendente, o Aguirre faz 2 modificações no intervalo, Paulo Vitor no lugar do Moisés, Palácios no lugar do Patrick. A gente tem que saber aí ao longo das próximas horas por que ele mudou, se foi por cansaço, se foi por alguma ameaça que ele tenha sentido. Ele trocou todo o seu lado esquerdo ou se foi para preservar para o jogo contra o Corinthians, o que eu não quero acreditar. O Bragantino deu espaços para o Internacional e manteve a posse de bola no segundo tempo. Eu lembro que no primeiro tempo o Bragantino já havia tido 57% de posse de bola, ainda que razoavelmente infrutífera, sem grandes ameaças ao gol do Marcelo Lomba. O Inter teve espaços, não chegou a criar uma grande oportunidade de gol no segundo tempo, mas estava ameaçando, eventualmente com o Palácios, eventualmente numa puxada de ataque pelo Tyson, pelo Yuri Alberto, mas o Inter não conseguiu ser efetivo, não conseguiu criar o lance para determinar a sua vitória. O Aguirre colocou o Bosquilha na do Tyson, manteve o Palácios pela esquerda, e aí eu vejo que há um equívoco da comissão técnica e dos dirigentes do Internacional que ainda não observaram que Palácios não é jogador de lado. Ele poderia ter colocado o Bosquilha pelo lado, ter centralizado o Palácios, onde ele se acostumou a jogar no União Espanhola, no futebol chileno. Palácios tem dificuldades para jogar pelo lado, e eu até acho que o Palácios fez um ingresso em campo de sacrifício, de dedicação, marcando as subidas do lateral do Bragantino, do adversário, mas do meio para frente, fez uma outra jogada ali de combinação com o Paulo Vitor, teve um outro contra-ataque que poderia ter sido mais efetivo, mas lhe faltou o acerto, lhe faltou talvez qualidade, teve todo um tempo para jogar, mas não conseguiu mais uma vez honrar a expectativa que se tem e o investimento de 2 milhões de dólares que a direção do Internacional fez na sua contratação. O Bragantino foi crescendo em campo, foi tomando conta do jogo, foi cutucando o Internacional, o Lomba passou a ser ainda mais exigido neste segundo tempo e o castigo chegou, quase no último lance da partida. 49 minutos e 40 segundos, num jogo que teria mais 1 e 20. O Internacional não conseguiu prender a bola. Bruninho, entrando às costas do Paulo Vitor, numa jogada que foi criada pelo setor esquerdo de ataque do Bragantino, Bruninho entrou às costas do Paulo Vitor e empatou. E o Internacional assim desperdiçou 2 pontos que não poderia ter desperdiçado depois de conquistar o mais importante, que é a vantagem sobre um concorrente direto. Este Bragantino é concorrente direto do Internacional, a briga no G5, o que significa escapar da pré-Libertadores e ir para a fase de grupos da próxima Libertadores da América. Com este resultado, o Bragantino se mantém no 5º lugar, 43 pontos. O Internacional subiu uma posição, trocou com o Corinthians, é 6º colocado nos critérios, porque tem 40 pontos, o Corinthians é 7º também com 40 pontos, e agora os dois se enfrentam no próximo domingo no estádio Beira-Rio, numa partida que o Internacional tem a obrigação, a necessidade de vencer o Corinthians, para quem sabe contar com um tropeço do Bragantino e entrar no G5, ou ficar ainda brigando com a equipe do Bragantino, mas pelo menos tendo uma vantagem de uma vitória de 3 pontos em cima desse que é também adversário, que é a equipe corintiana. O Internacional, e a gente vai fazer a cotação agora, está mostrando o seu lugar no Campeonato Brasileiro. O Inter está nesse bloco, entre 5º, 6º e 7º lugar. Esta é a posição do Internacional. O que irá definir isso é esta reta final do Campeonato Brasileiro. O Inter se livra de qualquer ameaça, cada vez mais, já está livre, mas o Internacional também já anuncia que não é candidato a posições mais altas, como 1º, como 2º ou como 3º lugar. O máximo, o limite do Internacional é disputar uma vaga na próxima Libertadores da América. Lomba, boas intervenções, acho que sem culpa no gol, nota 7, Saravia 6, Kaique, o jovem zagueiro, acho que entrou bem, nota 7, Cuesta também 7, Moisés jogou o primeiro tempo, nota 6, os volantes do Internacional, na minha concepção, tiveram dificuldades. Lindoso 5, Johnny 5 e especialmente dificuldades de posicionamento. Maurício fez o gol, criou, participou do jogo, perdeu uma outra oportunidade no primeiro tempo ainda, nota 7. Tyson, um voto de confiança para o Tyson. O Tyson não fez uma grande partida,
mas é um jogador envolvido com o jogo, jogador do contra-ataque, mas falta a ele ainda grande atuação, falta a ele uma sequência em alto nível. Vou dar uma nota de estímulo para ele, nota 7, talvez fosse uma nota 6,5. Patrick, 6, jogou apenas o primeiro tempo. Yuri Alberto é o melhor jogador da equipe do Diego Aguirre, inteligente, incomoda a defesa adversária, sabe jogar pelo lado de campo, troca de função com o Patrick, ele vai para a esquerda, deixa o Patrick para a direita, para que o Tyson e o Maurício ocupem o setor do meio campo. Isso aconteceu no primeiro tempo, o setor da zona mais central do ataque. No primeiro tempo o Aguirre fez esta inversão, esta variação de posicionamento. É um jogador muito inteligente, com muita qualidade. Hoje não chegou a ter a grande chance de gol. Nota 8 para o Yuri Alberto. Entraram Paulo Vitor, na minha opinião, também, não só ele, mas também falhou no gol do Bragantino, nota 4, não acompanhou o Bruninho. Zé Gabriel, nota 6. Caio Vidal entrou já quase 40 minutos sem nota. Bosquilha, nota 5. Palácios também, nota 5. Para o Aguirre, que ficou no empate com o Bragantino. Não posso responsabilizá-lo pelo time ter vacilado no finalzinho, ter tomado um gol aos quase 50 minutos. Apenas nota 6 para o técnico colorado. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, me acompanhe também no meu Instagram, valendo o like. Todos vocês, bem-vindo nos comentários. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.